que eu tenho pela vida do pastor Juliano, a história dele e por alguns anos e até hoje em dia poder fazer parte dessa história, dessa trajetória tão bonita, Juliano, que Deus tem, através da sua vida, desenvolvido nesse país e fora dele. Solta o relógio aí, Vanão, vamos embora. Então, primeiro, o máximo de respeito, não sei se eu vou usar os 4 minutos, talvez não. Eu vou defender que a igreja passa pela grande tribulação. Quando as pessoas se convertem, elas fazem parte de um bojo teológico que elas não conheciam um dia antes da conversão. Se você é de uma igreja presbiteriana e se converte numa igreja presbiteriana, você automaticamente se torna calvinista. Não é te oferecido a visão arminiana. Você se torna, por exemplo, aliancista. Não te é oferecida a visão dispensacionalista. Você se torna, por exemplo, enfim, se você se converte numa Assembleia de Deus, por exemplo, você é tricotomista. Ninguém fala sobre dicotomia. São posições teológicas que há divergências e debates infindáveis e que as pessoas nunca param para estudar porque elas já se converteram naquela linha, então acho que aquilo ali é a única coisa que tem. Assim eu segui pré-tribulacionista durante alguns anos da minha vida. Mas, historicamente falando, a igreja é mais pós-tribulacionista do ponto de vista da história do que pré. E acho que isso o pastor Juliano deve, não sei, acho que concorda. Porque os grandes vultos da história da igreja, os pais da igreja, vamos deixar o debate no campo da Bíblia. Então, dentro do campo da Bíblia, então eu não vou citar aqui apóstolos da Bíblia, mas os líderes da igreja a posteriori sempre foram pós-tribulacionistas. Acontece que no Brasil a visão pré-tribulacionista se tornou majoritária graças ao pentecostalismo, e quando você se coloca como, eu acredito que a igreja passa pela grande tribulação, parece que você é um extraterrestre, parece que você está defendendo uma visão, uma heresia de perdição ou coisa assim. A presença de santos na grande tribulação é um evento relativamente fácil de defender. Acho que o pastor Juliano não tem como negar que tem santos na grande tribulação, e a discussão é quem são esses santos, então. Lá em Mateus, capítulo 24, fala a palavra escolhidos, né? Quem são os escolhidos? Então eu vou defender nesse tempo que os escolhidos, os santos, quem são os santos? Aqueles que se santificaram, aqueles que são de Deus. Quem são os escolhidos? Aqueles que foram chamados diretamente por Jesus ou pelos seus apóstolos através do Evangelho. Então, santos, e são 172 ocorrências no Novo Testamento, ou melhor, 172 ocorrências na Bíblia, 90 estão no Novo Testamento, e quase que, acho que 99,999% dessas ocorrências tem a ver com a igreja. Então, santos é uma forma de falar da igreja. Então, santos na grande tribulação, quem são? A igreja. Escolhidos. Jesus Cristo falou, né, que eu vos escolhi e tal. Quem são os escolhidos? Aqueles que são chamados por Jesus. Então, quem são esses eleitos? Aqueles que são chamados por Jesus. Nós somos eleitos pela presciência de Deus Pai e tal, tudo mais, através de Jesus. Então, eleitos, santos, predestinados, enfim, esses nomes que a Bíblia apresenta têm a ver com os salvos. Dessa forma, então, sim, os salvos atravessam a grande tribulação. Essa é a crença da igreja, historicamente falando, desde Jesus até 1800 e alguma coisa, e depois que nasce o pré-tribulacionismo. Muito bem, estão aí as considerações do querido pastor César Cavalcante, e eu quero agora ouvir, com muito carinho também, Obrigado, 4 minutos, o pastor Juliano Fraga. E aí, pastorzão? Bom, na minha primeira fala, eu quero externar todo o carinho que eu tenho pelo pastor César. Ele sabe disso, como ele disse, ele faz parte da minha história. Foi muito difícil marcar ou aceitar, né, o Verdade. debate por conta disso. É difícil ver o pastor do outro lado e nós rebatendo um ao outro. Que lindo, mas isso é graças bonito. a Deus, Deus marcou esse dia para estarmos aqui, e quem ganha vai ser o ouvinte. Por que eu acredito que a igreja ela não passa pela tribulação? Primeiro, porque isso descaracteriza o milênio e o seu propósito. Primeiro ponto. Segundo ponto, porque não há um versículo na Bíblia da palavra igreja dentro do período tribulacional. Eu iria começar falando sobre a ideia de descaracterizar o milênio, mas eu vou começar por pontos que o pastor César nos deixou. Se a palavra santos ocorre no Novo Testamento e 99,999 vezes é igreja,
Isso, em certo ponto, favorece também o pré-tribulacionismo. Em Mateus 27, por volta do versículo 52 a seguir, há uma ressurreição de santos do Antigo Testamento. A expressão santos ali é dada aos justos do Antigo Testamento. Como a igreja no período tribulacional não estará na terra, os salvos no período tribulacional são chamados de santos. Agora, pensando que os santos é a igreja dentro da visão pós-tribulacionista, nós temos um texto muito importante que é em Apocalipse, capítulo de número 17, versículo de número 14. Olha o que diz o texto. Apocalipse 17, 14. Versos 14 diz assim o texto. Estes combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Em algumas traduções, santos. Então observe que esses santos são aqueles que estão com ele. Onde Jesus está? No céu. Esses santos estão com Jesus. Quando vamos para Zacarias, capítulo de número 14, nós temos também um texto muito importante que vai dizer, versículo de número 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, é a segunda vinda de Cristo na terra, de fronte de Jerusalém para o oriente, o Monte das Oliveiras será fendido ao meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale, e grande metade do vale se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale aos seus montes, pois o vale dos montes chegará a Azel. Então fugireis assim, como fugiste diante do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Mais uma vez, a referência para santos estão vindo com ele. Esse é qual mesmo? Zacarias, capítulo 14, versículo 5. de número 5. E Judas, capítulo 1, versos 14, aquele que profetizou, o Enoque, ele também fala da vinda do Senhor com os santos. Então a expressão santos, no Novo Testamento, se refere somente à igreja, aqui ele está no céu. Vindo com ele ou combatendo com ele. Okay. Então, os santos aqui está no céu. Eu não sei se passou os 4 minutos. Não, ainda tem 40 segundos. Ok. A palavra eleitos, que o pastor César também citou, volto a dizer, há um silêncio da palavra igreja dentro do período tribulacional. A expressão igreja, ela aparece em Apocalipse 19 vezes, do capítulo 1 ao 3. Do capítulo 6 ao capítulo de número 18, que é o período tribulacional, não aparece a palavra igreja. Aparece a palavra santos, que aqui está. E interessante é que nas 7 igrejas da Ásia, todas as vezes termina-se dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porém, no capítulo 13, versos 9, diz o texto: quem tem ouvidos ouça. Ponto final. Por que não igreja? Porque a igreja não está no período tribulacional. Então, a primeira parte do debate é: tanto santos quanto eleitos não se refere à igreja dentro do contexto citado. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a este canal. E hoje vamos falar de um assunto importante para a igreja. Um assunto bastante polêmico nos dias de hoje. Será que a igreja passa ou não passa pela grande tribulação? E hoje, 2 pastores abençoados vão debater esse assunto. Pastor César Cavalcante e pastor Juliano Fraga. Todos 2 formados em hebraico, aramaico e grego. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva e ative o sino da notificação. E gostaria de deixar o crédito aqui ao canal FM Musical. E também gostaria de louvar a Deus pela vida dos inscritos. Hoje somos 191 inscritos neste canal. Vamos ajudar este canal a crescer no nome de Jesus. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Separado. Quem é separado a Cristo no período tribulacional? É santo. Eleitos em Mateus 24, nós temos no Antigo Testamento inúmeros textos que citam Israel como um povo
eleito. Ótimo. São esses eleitos dentro do contexto de Mateus 24, dentro de um contexto completamente judaico. E aí, no desdobramento do debate, nós podemos entrar em alguns outros pontos. Vamos lá, pastor César, qualquer coisa eu te dou aí 20 segundos a mais. Não, e aí, não precisa. Como explicar, pastor César, essas duas observações que o pastor Juliano fez? Ele fez várias, né? Vamos lá. Primeira, em Mateus 27, 52, é verdade. Isso lá em Mateus 27, 52, fala muitos corpos dos santos ressuscitaram. É que eu estou falando dos santos dentro do Novo Testamento. Esses santos são do Antigo Testamento, conforme o próprio pastor Juliano falou. Eles são santos do Antigo Testamento, então não serve, está desqualificado. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 14, que ele também cita, ele até faz uma confusão, né? Ele fala que lá está escrito santos, mas na verdade a palavra lá não é santos, é eleitos, mas está tudo bem também. Pelejarão contra o Cordeiro, os vencerá, pois é Senhor dos Senhores, eles vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Eu nem entendi por que ele citou esse texto, porque é assim mesmo que eu creio. Os santos estão com Cristo. Houve o arrebatamento. No arrebatamento, a igreja encontra com Cristo e acontece a batalha do Armagedon. A batalha, nesse momento, ele está falando aqui de uma batalha. Então, os santos já estão com Cristo, está tudo bem, está tudo funcionando. Zacarias, capítulo 14, é a mesma situação de Mateus 27, né? Ele está falando de um texto do Antigo Testamento. Texto do Antigo Testamento. Eu nunca nego que os santos no Antigo Testamento têm a ver com Israel. Porém, aqui é uma profecia. Aqui é uma profecia da chegada de Cristo. Tanto Zacarias quanto Judas, citado pelo pastor Juliano, são profecias que estão no Antigo Testamento e que se cumprem no Novo Testamento. E quem são os santos no Novo Testamento? A questão é essa: quem são os santos no Novo Testamento? Ou quem são os eleitos? Porque o Apocalipse 14, que o pastor Juliano citou. Acabou meu tempo? Mas... Não, pode ir, pastor, eu estou controlando. O senhor tem mais 1 minuto e meio. Tá. Então, a palavra santos, que ele diz que estava aqui no capítulo 17, versículo 14, que na verdade não é santos, mas a palavra ali é eleitos. E a palavra eleitos, olha que interessante, pastor Juliano. A palavra eleitos que aparece ali é a palavra eclectos. Sim. A palavra igreja é a palavra eclesia. Então pega assim, a palavra igreja é epsilon, kappa, lambda, eta, sigma, iota e alfa. Então você tem a palavra eclesia. E aí você pega a palavra escolhidos, ou eclectos. Então é o mesmo começo. É epsilon, kappa, lambda, eta. Então você tem a mesma... É a mesma... Raiz. É uma variação, é a mesma raiz. Sim. Eleitos e igreja é a mesma raiz no texto grego. E é difícil escapar dessa questão gramatical, porque igreja usa o verbo kalel, que significa chamar. Eleito usa o verbo lego, que significa dizer. Assim, as duas palavras são formas, começam com o prefixo ek, que é tirados, tanto igreja quanto eleitos, e na sequência vem um verbo de elocução. Para um é chamar e para outro é dizer. Então, é difícil dizer que eleito não é a igreja, cara. Nós somos sim os eleitos. Mas, pastor César, vamos lá começar as provocações. Eu penso que quando o pastor Juliano falou sobre com os santos, é justamente porque a igreja já foi tirada. Na visão pré-tribulacionista, né, que ele está defendendo aqui, a igreja, abre aspas, desaparece, né, dos capítulos 6 a 18, e só vem numa inferência no capítulo 19, quando Jesus desce em glória, montado num cavalo branco. Então, mas a inferência acontece quando o senhor diz que ela foi tirada. Então, Acha o texto que ela foi tirada. Acontece, o pastor Marcelo. Vamos lá, pastor Juliano. Que, bem colocado pelo pastor César, Zacarias é um texto veterotestamentário, não podemos anular. Sim. Ele está profetizando que Jesus virá na sua vinda com os santos. É com a igreja. Isso. Exato. No texto de Apocalipse, capítulo 17, versos 14, aqui também citado, percebe-se nesse texto a palavra eleitos, são santos, é a igreja, mas tudo bem, a palavra eleitos, quem é eleito ali, que está com Cristo e vem com ele para guerrear? A igreja está na terra. Quem vem com ele é quem está com ele. Quem está com ele dentro do período tribulacional? Apesar de Apocalipse 16 falar da batalha do Armagedon no Vale de Meguido, a segunda vinda de Cristo está em Apocalipse 1:7, Apocalipse 19, a partir do versos de número 11. Ali ele está vindo para a segunda vinda. E o texto de Apocalipse 17, 14, os eleitos estão com Cristo, fora do período tribulacional. Então, ao meu ver, tanto eleitos quanto santos são... sinônimos. Exato. E dentro do período tribulacional, quem é santo? É o povo que se converte a Cristo.
quem é santo. Quem é santo e eleito? Israel aparece como eleitos. Deuteronômio 7, versículo 6, Deuteronômio 14, versículo 1 e 2, 1 Crônicas 16, versículo do 1 ao 3, inúmeros textos, Israel é eleito. Aí Tem algum no novo? Exato. Por que essa questão? Tem algum no novo? É exato, porque quando a igreja é chamada de eleita no novo, ela está na terra. Quando a igreja sobe, agora na dispensação que nós temos de igreja no céu, nós temos Israel na terra, que se converte a Cristo, gentios que se convertem a Cristo. Esses que se convertem são chamados de santos e também são chamados de eleito. Volto a dizer, não só eu, pré-tribulacionista, mas muitos pós-tribulacionistas, MacPherson, por exemplo, Sim. um pós-tribulacionista ferrenho, ele diz, realmente a palavra igreja não está no período tribulacional. E defender igreja no período tribulacional só com santos e com eleitos é o que restou para o pastor César. Não tem igreja no período tribulacional. Não tem o texto. E eleitos em Mateus 24, ora, se Mateus 27, a partir do versículo 52, aqueles santos que ressuscitam do Antigo Testamento, Mateus 24 ainda está atrelado no Antigo Testamento. O Novo começa a não estar consumado. O discurso de Jesus ali, os que estão na Judéia fujam para os montes, e o senhor Marcelo que está aqui em São Paulo? Que a fuga não ocorra no sábado. No sábado. Quem é o povo que guarda o sábado? Exato. Então, os elementos de evidências internas dentro do texto são de caráter judaico. O público que Jesus está tratando são os discípulos, mas as evidências internas com que Jesus discorre, elas são judaicas. E aí, pastor César, como resolver aí esta questão? Bom, em primeiro lugar, 3 minutos, o senhor texto tem, tá? ainda de Apocalipse 17, que o pastor Juliano citou, até agora não entendi o porquê, porque eu concordo que a igreja estará vindo com Cristo mesmo. A igreja já subiu, está vindo com Cristo. Mas como a igreja subiu e está vindo, se a igreja estava na terra? É que para você, a igreja subir tem que ficar 7 anos para voltar. Para mim, não, ela subiu e está voltando com É Cristo. tipo um ioiô, ela bate e volta. Exatamente, exatamente. Mas esse espantalho que vocês criaram, principalmente aqui no programa, Peraí, qual espantalho? esse espantalho de que a igreja fica 7 anos no céu. No céu não tem tempo. Não, pastor Juliano, deixa sim. o pastor César falar, calma aí, depois você calma vai ter aí. a sua tréplica. É que, então, para mim, não tem conexão esse texto aí de Apocalipse. Mas vamos lá. O grande problema é que o pré-tribulacionista, aqui representado pelo pastor Juliano, eles fazem uma confusão estapafúrdia sobre judeus. Povo de Deus, esse debate vai enriquecer muito o meu e o teu conhecimento. Quem é pós e quem é pré. O que vocês acham? A igreja vai passar ou não vai passar pela tribulação? Deixa nos comentários, porque o teu comentário é de suma importância para o nosso canal. Esse debate é muito abençoado. 2 pastores são uma bênção, conhecem de aramaico, grego e pastores mesmo que conhecem a Bíblia. Esses 2 mesmos conhecem a Bíblia. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Deus e igreja. Vamos ver, não existe, pastor Juliano, não existem 2 povos de Deus no Novo Testamento. Só existe um. Efésios 3:5 fala que judeus e gentios formam o mesmo corpo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos, a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 23, fala que não há mais diferença entre judeu e gentios. Mas antes que viesse a fé, estavam sob a tutela da lei, encerrados. Da mesma maneira, a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, mas vindo a fé e tal, não precisa mais do aio, porque todos, quando fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestis, de sorte que não pode haver mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. E se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e eleitos da mesma promessa. Terceiro texto, Romanos capítulo 11, versículo 23, quando o judeu crê, ele pode ser enxertado na oliveira cultivada. Quando o judeu crê, eu não preciso ler esse texto, você lembra do texto? Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão reenxertados, porque Deus é poderoso para reenxertar. Quer dizer, só depende da fé para nós sermos o mesmo povo. Quando o judeu crê em Cristo, somos um mesmo povo. Não tem mais diferença. Romanos 11 é uma oliveira, que é Cristo, e os galhos são judeus e igreja. Os judeus que se quebraram por causa da incredulidade, a igreja foi enxertada pela graça. Não tem um tronco com galhos diferentes.
com ramos diferentes. No versículo 26. Eu vou chegar. É que tá no meu Sim. tempo, mas eu posso ler aqui o versículo 26 sem problema algum. Vamos lá. Deixa ele Assim falar, todo Juliano, Israel será depois eu vou- salvo, tal, porque virá o libertador e tudo mais. E por último, Efésios 2:11, que diz literalmente que de ambos os povos Deus fez um. Portanto, lembrai-vos que de outrora, naquele tempo estavam separados da comunidade de Israel, estranho, mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, fosse aproximados pelo sangue, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando o aparelho da separação. E por último, Gálatas capítulo 3, versículo 7, os que são da fé são os verdadeiros filhos de Abraão. Então não tem essa conversa de que Deus tem um povo aqui, outro povo ali, porque... Aí eu vou te fazer uma pergunta aqui. Quantos tipos de salvo tem no céu? Quem é a noiva de Cristo? Pastor, Como é que funciona isso aí? O seu tempo terminou. Eu queria fazer rapidinho uma pergunta ao pastor César. Mas, pastor César, como entender 1 Coríntios 10, 32? Nós sabemos que em Cristo nós somos um povo só. Mas Paulo diz em 1 Coríntios 10, 32... Portai-vos de tal modo que não deis escândalos nem à igreja de Deus, nem aos gentios e nem aos judeus. Se de fato é um povo só, como é que nós explicamos esse texto de 1 Coríntios 10, Porque é um povo só a 32? partir da conversão. Você tem que dar testemunho para eles que ainda não se converteram. São judeus praticantes do judaísmo. Vamos lá, então a Marcelo. igreja tem que dar bom testemunho. Quando ele se converter, ele deixa de ser judeu, que é o que o apóstolo Paulo fez. Eu considero esterco isso aqui, e agora eu sou irmão em Cristo. O apóstolo Paulo era judeu ou era cristão? Ok. Marcelo, Vamos lá, pastor Juliano, 3 por minutos. isso que é bom o debate. Sim. Eu não sabia que o pastor César tinha um lado amilenista. Eu entendi que era um pós-tribulacionista futurista Nem eu pré-milenista. sabia. Vou descobrir agora. Descobri agora. Aí eu percebi que ele é milenista. O senhor é milenista, pastor César? Não, é milenista não, porque... Sou pré-milenista clássico. Ele é pré-milenista, mas essa ideia Sim. de não ter distinção entre Israel e igreja é milenista. É verdade. Não tem como fugir Isso é disso. verdade. Vamos lá. Romanos 11, 26 fala que todo Israel será salvo. O texto de Zacarias vai dizer que na segunda vinda de Cristo, ele vai salvar Israel. Ele vai livrar Israel. Sim. Israel vai se converter. Zacarias capítulo 12, versos 10, descerá um batismo de súplicas e lágrimas. Essa é a conversão de Israel. Então há distinção entre Israel e igreja. Quando o pastor pergunta quantos povos há no Novo Testamento, no período tribulacional, pastor César, os 144 mil é a igreja? São, claro. Então, só que Apocalipse 14. por isso que eu percebi aqui que ele é tem uma tendência milenista. Mas Até que porque isso tem a ver com o milenismo? é porque Explica pra mim. O que é amilenismo? O amilenismo não Pra faz quem não tá o ouvindo a amilenismo não faz distinção entre Israel e Não, igreja. não. Além de negar o milênio. Não, peraí. Calma, o senhor é calma. teólogo. Pessoal, A pera, calma. Nós milenista não é a podemos perder o posição foco. escatológica que crê que o milênio Sim. não se cumpre literalmente. Não tem nada a ver com dispensacionalismo. Por isso que o Pastor César, amilenismo, deixa o Juliano falar. por isso que o amilenismo não faz distinção entre Israel e igreja, para manter a ideia do milênio agora. O amilenismo nega o milênio literal. O amilenista, ele não faz distinção entre Israel e igreja porque ele tem que alegorizar os textos do Antigo Testamento que se cumprem literalmente em Israel para a conversão de Israel para adentrar no milênio. E daqui a pouco nós vamos chegar lá que o milênio o senhor disse que é só para ímpio. Então, voltando, existe sim distinção entre Israel e igreja. Certo. Os 144 mil, que o pastor César diz que é a igreja, no texto literal, sem alegorizar o texto e sem forçar o texto, 12 mil de cada tribo. Se são 12 mil de cada tribo, comprados com preço de sangue, é um povo remanescente que Deus tem dentro do período tribulacional. Se o pós-tribulacionismo coloca a igreja dentro do período tribulacional, a igreja é os 144 mil. Então a igreja aparece no capítulo 7 na terra, mas no 14 ela aparece no céu. Só que é estranho porque a segunda vinda é no 19. Precisa fazer um anacronismo no Apocalipse. Agora eu fiquei surpreso. Os 144 mil, que o texto diz 12 mil de cada tribo, agora virou igreja. Até onde eu sei, 12 mil de cada tribo. Inclusive cita as tribos, só não cita a tribo de Levi. Sim. Então 144 mil é um povo comprados com preço de sangue. Judeu dentro do período tribulacional. Outro ponto, 20 quantos segundos. tipos de salvos tem? Nínive no Antigo Testamento era igreja? Não. O povo de Deus quem era? Israel? Sim. Deus salvou Nínive? Salvou. No período tribulacional, a igreja não está na terra. Tem gentios que irão se converter e tem Israel que vai se converter. São chamados de santos, porque a igreja está no céu. Não vejo outros povos. E aí, pastor César, agora parece que complicou um pouco, hein? Então, Porque o senhor primeiro. advogou que os 144 mil é igreja. Claro. Mas como assim, Obviamente. pastor César? É só ler a Bíblia, Apocalipse 14. Apocalipse 14 diz assim, ó, estes, falando dos 144 mil.
Quem são os 144 mil? Vamos lá, versículo 3. Então, um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciãos, não sei o que lá. Que ninguém podia aprender esse cântico, senão os 144 mil comprados da terra. Senão os 144 mil comprados. Essa palavra é a mesma palavra para a redenção dos salvos. Eles foram comprados. Comprados pelo quê? Pelo sangue. Pelo sangue. Pelo sangue. Quem é comprado pelo sangue é a igreja. Versículo próximo, na sequência. Estes são os que não se macularam com mulheres porque são castos. Também são seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Quem segue o Cordeiro é o quê? Então, mas esses que não se macularam... Eu estou no meu tempo. Eu não posso responder. Eu estou perguntando, senhor. Então, podem atrapalhar meu tempo que eu deixo. Não, vai. fica à vontade. Não, pode O perguntar. senhor tem a palavra. Marcelo, deixa ele falar. Não, pode perguntar. Não. Não, O texto tranquilo. já disse. Não quero precisa saber a perguntar. pergunta dele. Não, tranquilo, pastor. Pode Então seguir. vamos lá. O Então, senhor tem 10 segundos a mais. por que eu estou dizendo que são igreja? Porque são comprados, nós fomos comprados pelo preço de sangue de Cristo, por isso somos igreja, e porque são seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Quem segue o Cordeiro, meu Deus do céu, são aqueles que são os cristãos. Quem é o Cordeiro? Cristo. Quem segue o Cordeiro? Cristão. O que significa cristão? Seguidor de Cristo. Esses 144 mil, conquanto sejam das 12 tribos de Israel, ou seja, judeus, agora são igreja. A partir do momento que eles se convertem, são igreja, que é o que o apóstolo Paulo fala. Agora, só para esclarecer uma questão, porque as pessoas nos têm como pessoas esclarecidas e a gente tem que se comportar como tal. Foi dito pelo pastor Juliano que o amilenismo significa dizer que... Não disse que a palavra etimológica significa. Deixa ele então falar, vamos lá, então. Juliano. Deixa ele falar. Se você pegar um dicionário, o Google, e colocar assim, posição amilenista, você vai perceber que amilenismo não tem nenhum tipo de link, não é verdade, que tem link algum com a crença de que o amilenista tem que necessariamente ser dispensacionalista ou necessariamente tem de ser aliancista. No meu caso, eu sou aliancista. Eu creio que Deus tem uma aliança com Israel no Antigo Testamento e com a igreja no Novo. Se algum judeu quer ser salvo, precisa vir à igreja. São duas alianças, precisa se converter. Isso. Tá. Uma com Israel, outra com o povo de Deus aqui no Novo Testamento, através da cruz. Uhum. 2 testamentos. Um com Moisés, outro com Jesus. Isso chama-se aliancismo. É possível ser dispensacionalista e pós-tribulacionista? É Sim. possível ser aliancista e pré-tribulacionista? É possível. Talvez você não saiba. Pesquisa a Igreja Batista da Redenção, do Marcos Granconato, todos eles são dispensacionalistas, porém pré-tribulacionistas, como o senhor é. Sim, dispensacionalista Entendeu? pré-tribulacionista. Então, esse link de a crer que só existe um povo de Deus na Bíblia, conforme vários textos que eu apresentei aqui, compromete a visão do milênio literal, eu não consigo entender, o irmão não foi feliz. Bom, pessoal, estamos aqui, Rádio Musical FM 105,7, direto da Avenida Paulista, a avenida mais famosa de São Paulo. Nós vamos agora para um grande comercial.